No primeiro módulo do curso de nutrição de equinos, intitulado A Importância de se conhecer a fisiologia digestiva dos equinos e a sua comparação em relação aos ruminantes, nós iremos conhecer a anatomofisiologia dos equinos para compreender então como que funciona a nutrição de equinos em si. Os equinos são animais herbívoros, não ruminantes, mas que eles possuem precisamente no seco e no cólon, ou seja, no intestino grosso desses animais, uma microbiota capaz de degradar a fibra dos alimentos. Por isso, os alimentos volumosos, ou seja, alimentos que são ricos em fibra, devem ser a base da nutrição dos equinos. Os equinos são diferentes fisiologicamente dos ruminantes, pois nos ruminantes nós temos o estômago dividido em 4 compartimentos: rumen, retículo, omaso e abomaso. No rumen e retículo nós temos então a microbiota que vai fermentar a fibra e vai gerar energia para o animal. Já nos equinos isso ocorre depois do estômago, isso ocorre lá no intestino grosso. Por isso nós chamamos eles também de animais fermentadores pós-gástricos. E isso vai mudar todo a nossa importância para a nutrição dos equinos. Bom, a digestão de qualquer animal se inicia na boca. Os equinos eles possuem de 36 a 40 dentes. Os equinos machos eles possuem 4 dentes a mais do que as fêmeas. Ao contrário dos bovinos, os equinos eles possuem a arcada dentária completa e por isso eles conseguem fazer a apreensão do alimento com os dentes e também com os lábios, que também são bastante móveis. Já os bovinos eles fazem a apreensão do alimento com a língua e puxam para cortar o alimento. Os equinos não, eles apreendem com os dentes, seguram o alimento e arrancam com força. Isso é muito importante lá na frente quando a gente vai estudar sobre as pastagens que são ideais para os equinos. E o modo de apreensão vai interferir diretamente na escolha da pastagem. Os equinos eles não possuem grande quantidade e atividade de amilase salivar. Por isso, eles não são tão adaptados a digerir o amido que vem da dieta. Por isso, nós devemos limitar o concentrado que vai ser fornecido para esses animais. E nós iremos abordar esses aspectos nos módulos posteriores. Essa foto ilustra a boca de um equino vista do lado de dentro. E eu destaquei aqui nas setas as pontas dentárias. As pontas dentárias elas são formadas pelo desgaste irregular dos dentes do animal. Isso ocorre devido ao consumo insuficiente de alimento fibroso, de volumoso, vindo da dieta. Com a ingestão de volumoso, o desgaste é regular. Só que, se esse volumoso não estiver na quantidade certa na dieta, esse dente vai ser desgastado de forma irregular, ou seja, mais na vertical do que na horizontal. E isso vai formar as chamadas pontas dentárias, que podem lesionar a mucosa do animal e provocar um desconforto que pode até reduzir o consumo de alimento. Já o esôfago é um tubo muscular que liga a cavidade orofaríngea, ou seja, a boca, até o estômago. O estômago dos equinos, ele é um estômago simples, ou seja, possui um só compartimento, diferente dos ruminantes que possuem 4 compartimentos. No estômago dos equinos, nós temos uma divisão em 2 partes, uma parte glandular e outra parte aglandular. Na parte glandular é onde vai ocorrer a secreção de ácido clorídrico e pepsinogênio para fazer a digestão da proteína vindo da dieta. O estômago dos equinos é muito pequeno em comparação
a todo o trato gastrointestinal do animal. Ele ocupa cerca de 8% de todo o trato gastrointestinal. Ou seja, para um animal de 500 quilos, nós temos aí um estômago de 8 até 12 quilos de volume. Por isso, no manejo nutricional de equinos, nós devemos fornecer pequenas quantidades por refeição. Isso já é uma adaptação histórica da espécie por ser uma presa. Ele tem que estar sempre com seu estômago vazio para conseguir fugir de predadores na natureza. Existe um mito que fala que um cavalo ele come para 10 vacas. Isso não é verdade, porque o cavalo ele come em pequenas porções ao longo do dia e aí gasta até 16, 18 horas do dia em pastejo. Ao contrário dos bovinos que gastam aí de 8 até 12 horas pastejando. Isso acontece por quê? Porque os equinos eles consomem pequenas porções e mastigam muito bem o alimento antes de ingerir. Os bovinos não, eles apreendem o alimento, deglutem e depois vai ocorrer o processo de ruminação. O que é o processo de ruminação? É a regurgitação do alimento, remastigação e redeglutição do alimento. Por isso, os equinos eles passam mais tempo em pastejo do que os bovinos. Os bovinos, depois de ingerirem rapidamente o alimento, depois de algumas horas eles vão ruminar esse alimento, vão remastigar este alimento. Pelo fato de os equinos naturalmente passarem muito tempo pastejando, eles precisam de estar sempre com acesso ao alimento volumoso. Isso evita que esses animais venham desenvolver úlceras gástricas, porque o ácido clorídrico está sendo secretado no estômago, ele pode vir a agredir a mucosa gástrica. Por isso nós devemos sempre fornecer o volumoso à vontade para o animal, ou pelo menos na quantidade certa, que ele vai gastar pelo menos aí 12 horas se alimentando em um dia. No intestino delgado é onde vai ocorrer a maior parte da digestão de aminoácidos, carboidratos e lipídios. O intestino delgado possui de 18 até 22 metros de comprimento. Ele é dividido em 3 partes, o duodeno, o jejúno e o íleo. No duodeno, nós teremos aí a secreção das enzimas pancreáticas. As enzimas pancreáticas, as de mais importância são a amilase pancreática, que também tem atividade limitada em relação às outras espécies. Por isso, mais uma vez, nós devemos limitar o consumo de amido na dieta em 0,2% do peso vivo em amido por refeição. Isso equivale a 0,5% do peso vivo do animal em concentrado por refeição. Ou seja, para um animal de 400 kg de peso vivo, o máximo que ele deve receber de ração concentrada é 2 quilos somente. Nos potros jovens nós também temos a ação da lactase, que vai fazer a degradação da lactose ingerida no leite materno. Os equinos também possuem uma particularidade na sua fisiologia digestiva, que é a ausência da vesícula biliar. A vesícula biliar é a vesícula que armazena a bile que é secretada pelo fígado. Uma vez que esses animais não têm um local para armazenar a bile, ela vai ser secretada continuamente. Assim, isso faz com que a digestão de lipídios seja otimizada nesses animais em relação às outras espécies. Por isso, os óleos são muito utilizados na nutrição de equinos. Nós iremos ver nos outros módulos a quantidade que devemos fornecer e como devemos fornecer os lipídios. Mas vale lembrar que é importante fazer a devida adaptação para que esse animal consiga digerir eficientemente esses lipídios que estão vindo da dieta.
O intestino grosso, como eu falei, então, é o local onde existe uma microbiota capaz de fermentar a fibra. Essa fermentação da fibra vai gerar os chamados ácidos graxos voláteis. Esses ácidos graxos voláteis vão ser fonte de energia para o equino. Por isso, em muitas categorias, as categorias menos exigentes, equinos em manutenção, éguas até o 8º mês de gestação, nós conseguimos suprir todas as exigências nutricionais somente com o fornecimento de um volumoso de qualidade. O intestino grosso, ele ocupa a maior parte do trato gastrointestinal. Cerca de 60% de todo o trato gastrointestinal é composto do intestino grosso, seco, cólon e reto. Agora, nesse quadro, nós iremos resumir quais são as principais diferenças entre a anatomia do aparelho digestivo dos equinos e dos bovinos. Com relação à boca, a dentição dos equinos é completa, já nos bovinos ela é incompleta, pois não tem os incisivos inferiores, e isso vai mudar a forma como o alimento é apreendido e mastigado. A mastigação nos equinos é intensa, já nos bovinos ela ocorre somente após a ingestão e durante o processo de ruminação. Por isso, os equinos vão demorar mais tempo para ingerir o alimento, para fazer uma mastigação mais efetiva. O estômago, com relação ao estômago dos equinos, o estômago só possui um compartimento, já nos bovinos possui 4 compartimentos: rúmen, retículo, omaso e abomaso. A capacidade do estômago de um equino de 500 quilos é de 8 litros apenas. Já nos bovinos, essa capacidade vai para 200 litros ou 200 quilos, o que confere uma baixa capacidade de armazenar alimentos no estômago dos equinos e uma alta capacidade de armazená-los no estômago de ruminantes. O trânsito do alimento no estômago dos equinos é muito rápido, cerca de 2 horas o alimento ingerido já está lá no intestino delgado. Já no estômago de ruminantes, de bovinos, o trânsito do alimento é muito lento. Por quê? Para dar tempo desse alimento ser fermentado pelos micro-organismos. A regurgitação do alimento ingerido pelos equinos não é possível. Isso ocorre devido a um esfíncter de fechamento do estômago, o esfíncter cárdico, que impede que o alimento seja regurgitado. Já nos bovinos, isso é possível devido ao processo de ruminação. A ação microbiana no estômago dos equinos é muito pequena e praticamente irrisória. Já no estômago dos bovinos, ela é muito intensa. A digestão da celulose no estômago dos equinos não ocorre. Já no estômago dos ruminantes, ela é muito efetiva. E também com a fermentação da fibra no estômago dos ruminantes, ocorre então a síntese de vitaminas do complexo B e vitamina K. Já nos equinos, isso não ocorre no estômago, vai ocorrer lá no intestino grosso. No intestino delgado, a velocidade da digesta é muito rápida nos equinos. Com cerca de mais 2 horas, o alimento passa do intestino delgado até o intestino grosso. Já a velocidade da digesta no intestino delgado de bovinos, ela é média. A vesícula biliar está ausente nos equinos e presente nos bovinos. O intestino grosso dos equinos possui um trânsito de digesta mais lento para dar tempo da fermentação ocorrer. Já nos bovinos, esse trânsito é considerado médio. A ação microbiana no intestino grosso dos equinos ela é muito intensa. Já para ruminantes, ela é muito pequena. E a digestão da celulose vai ser mais efetiva no intestino grosso dos equinos do que no intestino grosso dos bovinos. Tá certo?
certo? E a síntese de vitaminas do complexo B e vitamina K vai ser efetiva no intestino grosso dos equinos e nem tanto efetiva assim no intestino grosso dos bovinos, porque o local de fermentação dos bovinos é lá no estômago. Bom, agora que vocês têm o conhecimento de como funciona a digestão e absorção de nutrientes dentro do organismo equino, no próximo módulo nós estaremos tratando sobre as necessidades nutricionais de cada categoria da espécie equina. Até lá!